Pessoal, dando continuidade aqui, agora o que a gente precisa para finalizar essa parte de EDO de segunda ordem é fazer algumas análises importantes, uma análise mais matemática, mais crítica, sobre a solução da nossa equação de segunda ordem. Como a gente viu, as nossas soluções elas dependem do fator delta da equação característica, perfeito? Então, como ela depende do delta, cada caso você vai ter uma solução geral. Porém, mesmo assim você tendo essa solução geral, ainda existem alguns requisitos para que a gente tenha a solução de uma equação de segunda ordem de modo genérico, que ela não seja só com coeficientes constantes, perfeito? Porque a gente fez uma análise para de coeficientes constantes. Mas e quando os coeficientes não forem constantes, perfeito? Então, como que vão se comportar? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é de que pode haver solução, tá? E se for um PVI, essa solução ela pode ser única, tá? E a depender do sistema e como se comportarem, é que você verifica se duas funções são ou não base de soluções da sua EDO de segunda ordem, tá? Para a gente poder fazer isso, a gente precisa criar alguns conceitos antes. Então, vamos fazer uma análise da equação diferencial de segunda ordem, tá? E essa análise vai ser feita por alguns teoremas extremamente importantes. Então, vamos aí. O primeiro teorema é o teorema da existência e da unicidade, que dita o seguinte: considere o seguinte problema de valor inicial. Então, observa que eu estou associando aqui um problema de valor inicial, ou seja, eu associo uma equação diferencial de segunda ordem e a ela eu associo também condições iniciais, perfeito? O zero vezes zero. Aonde eu te falo que essa função P, essa função Q e essa função g, elas são funções contínuas dentro de um intervalo aberto e, aí agora presta atenção, que contém o ponto t0, ou seja, t0 tem que estar dentro desse intervalo i. Então, existe exatamente uma solução yt deste problema e a solução existe em todo o intervalo i. Ou seja, de uma outra maneira, o que eu quero te dizer é o seguinte: pega a sua equação diferencial, aonde a ela você tem um PVI. O que você vai fazer? Você vai verificar se essa função e essa função são funções contínuas em algum intervalo que contém isso daqui. Se for dentro daquele intervalo, você tem que esse PVI terá solução e, além de ter solução, ela vai ser única. Então, esse é um teorema um pouquinho diferente do caso de primeira ordem, tranquilo? Então, esse teorema ele basta. Em segundo, é o que a gente chama de princípio da superposição. No primeiro, a gente viu que se existir a solução, ela é única, tranquilo? Então, o que vai acontecer nessa daqui é como essa solução ela é criada. Então, o que a gente fala? Se y1 e y2 vão ser soluções dessa equação diferencial, então observa que agora ela não é com constantes, com funções constantes, com coeficientes constantes, tá? Mas eu estou tomando dela no caso homogêneo, perfeito? Então, se eu tiver as soluções do caso homogêneo para essa equação, mesmo que eu não tenha coeficientes constantes, o que eu tenho? Que a combinação linear dessas duas funções, dada dessa forma, ela também será a solução quaisquer que sejam os valores da constante a e b. Tranquilo? Esse teorema aqui não é difícil de ser provado, tá? Basta você pegar cada uma dessas funções, substituir, tá? Mostrar que, então, essa função ela é solução. Então, não tem segredo. Mas como que eu trabalho, então, com esses dois teoremas em conjunto? Então, eu trabalho o seguinte. O que eu te falo? Que esse PVI, se essa função e essa função são contínuas em algum intervalo i que contém t0, então, dentro desse intervalo i, existe solução. E se existe solução, o que eu sei? É que essa solução ela pode ser dada como a combinação, tá, de duas funções da sua parte homogênea. Tranquilo? Isso já é um resultado. Perfeito? Vamos ver um exemplo para a gente poder trabalhar isso um pouquinho melhor. Nesse exemplo ele fala o seguinte: encontre o maior intervalo no qual é existente a solução do seguinte PVI. Preste atenção que ele te deu uma equação diferencial de segunda ordem, derivada em segunda, com coeficientes que não são constantes.
Perfeito? E, associada a essa equação diferencial, você tem essas seguintes condições iniciais. Tá? Então, ele quer o maior intervalo no qual a gente tem a solução. Então, qual que vem a ser esse maior intervalo? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter todas essas funções contínuas. Tranquilo? Então, lembre-se pelo teorema. Tá vendo que o teorema aqui, ele traz a primeira função igual a 1? Então, aqui, ó, eu posso ver que ela não está igual a 1. Eu tenho uma função aqui. Ixi, gente, aqui eu coloquei x, mas não é x não, tá? É t. Tá? É t. Então, você tem essa função aqui, eu preciso, então, a primeira coisa é fazer tudo e pegar e dividir por ela. Perfeito? Então, vamos aqui para o meu software aqui. Então, a gente vai fazer o exemplo 2. Tá? E ele, então, é o seguinte... PVI. Deixa eu só escrever esse PVI aqui para a gente. Então, vamos lá. Ó. ln, logaritmo de menos t ao cubo. Aqui eu já vou trocar. Menos t ao quadrado, mais 37t, menos 35. Aí aqui vai aparecer a derivada segunda de y, mais 1 sobre t, derivada primeira de y, menos raiz de t ao quadrado, menos 4t. Y igual a zero. Perfeito? Então tá. Antes de fazer qualquer coisa nesse PVI aqui, deixa eu só colocar aqui y de 4 igual a 2, y' de 4 igual a 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever essa equação na forma padrão. Então, tipo, na forma padrão, vamos deixar a derivada sozinha. Tá? Então, vamos pegar isso daqui. Vamos colocar aqui. Então, escrevendo a equação mantendo o coeficiente da parcela, são duas linhas, igual a 1, temos. Então, gente, essa aqui é a nossa equação. Então, vamos pegar essa parcela aqui, ó, e vamos passar ela para cá dividindo. E vamos pegar essa parcela aqui e vamos passar ela dividindo também. Tranquilo? Então, você tem que... Essa daqui é sua equação diferencial. Agora, o que o teorema fala? O teorema nos fala o seguinte, que isso daqui terá a solução, tá, dentro desse ponto aqui, no 4, se a gente encontrar um intervalo, onde que esse intervalo contenha 4 e essa função, que é a t de t, logo temos que... Então, o que a gente tem? Que a sua t de t vai ser isso tudo, tá? E você vai ter isso daqui, perfeito? Que é a sua q de t. Observando que eu não tenho g de t, tá? Pois a g de t aqui é igual a zero, tá? Então, logo temos que isso e isso. Perfeito. Então, para que em um intervalo e qualquer que contenha quem? T0 igual a 4, exista solução, deveremos encontrar os maiores intervalos que fazem as funções p de t e q de t serem contínuas. Tá? Então, é isso que a gente precisa fazer. Analisar a continuidade dessa função e a continuidade dessa função. Tá? Para mim, o jeito mais fácil de analisar a continuidade dessas funções é verificar qual que é o domínio delas. Tá? O domínio delas não é algo tão fácil, mas também não é algo tão discrepante assim. Então, vamos analisar o domínio. Então, ó, para verificarmos os intervalos de continuidade, vamos avaliar os domínios das funções. Tá? Então, primeiro, o domínio da função t de t deverá ter. Qual que é a condição para que essa função aqui exista? A condição para que ela exista é que o seu denominador seja diferente de zero. Tá?
Então, para que isso daqui exista, a primeira coisa, ela tem que ser diferente de zero. E temos aqui uma condição inicial, adicional. E observa que você tem a função logaritmo, não tem? Então, o que está aqui dentro tem que ser maior do que zero. Perfeito? Então, preste atenção. Vocês têm duas diferentes condições aqui. Primeira coisa, isso daqui, tá, tem que ser diferente de zero. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é que o que está aqui dentro tem que ser maior do que zero. Então, vamos analisar primeiro esse caso aqui. Tá? E como que eu vou analisar esse caso? Vamos fazer no GeoGebra. Então, vamos pegar a nossa equação que está aqui. Ó. Vamos carregar ela aqui para o nosso GeoGebra. Tá? Então, se a gente trazer aqui para o GeoGebra, ó, t ao cubo menos t ao quadrado mais 37t menos 35, a gente observa que ela dá essa função que está aqui. Ó. Uma função de terceiro grau. Perfeito? E o que, que a gente tem? Vamos observar primeiro as raízes. Ela tem uma raiz aqui no menos 7, tem uma raiz no 1, e tem uma raiz no 5. O que isso quer dizer? Que nesses pontos a função é zero, perfeito? Mas lembra que o logaritmo de zero não existe. Então a primeira coisa é que eu não posso ter ela nesse ponto, nem nesse ponto, e nem nesse ponto. Perfeito. Mas o que eu preciso é que essa função seja maior que zero. Como eu preciso que ela seja maior que zero, o que eu preciso então é que o meu t ele esteja antes de menos 7, porque observa que a função antes de menos 7 ó, ela está para cima do eixo x, e que ela esteja entre 1 e quanto? E 5. Perfeito? Então tem que ser menor que menos 7 e que ela esteja, que ela esteja entre 1 e 5. Então, vamos voltar aqui. Para a condição, vamos pegar essa daqui, ó. Temos que o t deverá pertencer ao intervalo. Então, vamos colocar esse intervalo aqui, ó, aberto no menos infinito até o menos 7, tá? Lembrando que no menos 7 ele também tem que ser aberto. União com aberto no 1 até o 5, perfeito? Ó, vamos fazer aqui de novo. Ó. Então, do menos infinito até o menos 7 e do 1 até o 5. Então, nesses dois intervalos, nesse e nesse, você tem que essa função é positiva. Então, se essa função é positiva, perfeito. O ln dela vai existir. Essa é a primeira condição. Agora, a segunda condição é que isso daqui tem que ser diferente de zero. Para isso aqui ser diferente de zero, a gente tem que observar a primeira coisa. O t tem que ser diferente de zero. Então, tudo bem. T sendo diferente de zero, nesses dois intervalos eu não tenho problema, porque em nenhum deles eu passo pelo zero. Então, tranquilo. Para essa primeira parte não tem problema. Mas agora, a segunda parte ela pode ser zero. Porque o ln, existem pontos onde ele é zero. Aonde que ele é zero? Quando o logaritmando for igual a 1. Perfeito? Então, quando o logaritmando for igual a 1, você tem que o ln dele é zero. Então, o que a gente tem? Para que isso daqui tudo seja diferente de zero, isso que está aqui dentro tem que ser diferente de 1. Perfeito? Então, vamos colocar isso aqui, ó, para a condição. Então, essa condição que está aqui, ó, temos que... Então, qual que é a conclusão? A conclusão que você chega é que isso daqui tem que ser diferente de 1. Perfeito? Pois, se isso daqui for 1, você tem que o ln de 1 é 0. Então, vamos aqui no GeoGebra, tá? E aí vamos procurar os pontos onde isso aqui é diferente de 1 e que estejam dentro desse intervalo, se existirem. Então, aqui no GeoGebra, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a reta y igual a 1. E o que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem o seguinte. Vocês precisam ter noção de que o seguinte, ó, existe dois pontos onde a reta y igual a 1 intercepta dentro dos intervalos. Tá? Em todo intervalo, você tem um desses pontos. O primeiro ponto está aqui. Ó. Opa. Então, se você pega aqui o menos 7, ó, observa que o primeiro ponto de interseção, está vendo que ele corta antes do menos 7? Se a gente vir aqui no GeoGebra e clicar aqui, ó, interseção, eu posso clicar aqui e aqui. Está vendo que ele me deu um ponto A? Olha lá o valor, ó, menos 7.01039. Tudo bem?
Então, esse ponto aqui faz com que a minha função seja igual a 1. Então, eu tenho que tirar ele do domínio, pois ele está aqui dentro desse intervalo, perfeito? Se a gente olha agora aqui mais para frente, deixa eu voltar para a posição. Do lado de cá, a gente tem a mesma coisa, perfeito? Aqui, ó, ele já calculou aqui para mim, ó, o B e o C. O B, vamos lá, olha o valor dele, 1,03. E o C, 4,97. Vocês podem observar que esses dois pontos aqui, ó, eles estão dentro desse intervalo aqui. Então, eu preciso retirar os dois. Tranquilo? Então, o que eu tenho? A gente tem que isso daqui. Ó. Então, logo, teremos que o T tem que ser diferente de 3 valores. Quais valores? Vamos começar com o negativo aqui. Então, menos 7,01039. Menos 7,01039. Vamos colocar o segundo. O segundo é 1,03137. Então, peraí. 1,03137. E o outro é 4,97902. 4,97902. Perfeito? Então, nesses 3 valores aqui, isso daqui dá 1. Conclusão, isso aqui vai dar 0. Lembrando que isso aqui é aproximado, tá, gente? Eu estou aproximando para 5 casas decimais. Perfeito? Então, como aqui dentro desse intervalo você tem esses 2 valores e dentro desse intervalo você tem esse, você tem que tirar esse conjunto. Perfeito? Então, como é que a gente pode responder a primeira parte? Portanto, o domínio da função P de t será dada por... Então, vamos colocar assim, ó, domínio, vamos colocar assim, ó, dm de domínio da função P. Então, o domínio dessa função vai ser esse intervalo menos um conjunto formado por esses 3 valores. Perfeito? Então, eu pego esse intervalo menos esses 3 valores. Tranquilo? Então, isso seria o domínio dessa função. Tá, perfeito. Feito isso, agora vamos para a segunda função. Para a função P de t, teremos que seu domínio deverá satisfazer as seguintes condições. Quais condições? Primeiro, o denominador dela é exatamente isso daqui. Então, o que eu tenho aqui para o denominador? Ele tem que ser diferente de 0. Opa, isso aqui a gente já fez. Isso aqui ser diferente de 0 é isso aqui ser diferente de 1. Opa, então você já tem os mesmos pontos que estão aqui. Então, para essa primeira parte aqui existir, o que você tem que ter? Esse intervalo e menos esses 3 pontos. Ou seja, o domínio já começou a se repetir. É esse domínio que está aqui. Se eu olho só a parte de baixo. Mas agora eu tenho a parte de cima. Porque na parte de cima, o que ele te fala? Que a raiz de t ao quadrado menos 4t. E o que eu sei para a raiz quadrada? Que o que está aqui dentro da raiz não pode ser o quê? Negativo. Pode ser maior ou igual a 0. Então, vamos pegar o que está aqui dentro da raiz, tá? Lembrando que isso aqui vai ter um e, tá? Então, a gente tem aqui que dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0, perfeito? Então, como esse primeiro caso aqui eu já fiz, que é esse domínio, vamos analisar o segundo caso, perfeito? Para o primeiro caso, vimos anteriormente que os intervalos serão os mesmos que do domínio da função P de t. Perfeito? Agora, para o segundo caso, qual que é o segundo caso aqui? Esse daqui, ó. Tá? T ao quadrado menos 4t maior ou igual a 0. Devemos ter o seguinte, devemos ter t dentro do seguinte intervalo. Então, vamos para o GeoGebra. Vamos pegar esse que está aqui. Tá? Agora eu vou apagar isso daqui tudo, tá? Porque não me interessa mais. Então, vamos colocar somente aqui, ó, a função t ao quadrado menos 4t.
Então, a primeira coisa que eu tenho é o seguinte. Se eu olho o intervalo, o que eu vou observar? Eu vou observar o seguinte. Eu quero que a função t ao quadrado menos 4t, olha aqui, ó, seja maior ou igual a zero. Então, para ser maior ou igual a zero, ela tem que estar antes de zero ou depois de quem? Depois de 4. Perfeito? Então, presta atenção. Para que essa função seja maior ou igual a zero, ela tem que estar aqui antes do zero, incluindo zero, e depois do 4, incluindo o 4. Perfeito? Então, devemos ter dentro do seguinte intervalo, ó, menos infinito até 4, considerando 4, união com zero aqui, 4 aqui, então união com fechado no 4, indo até o mais infinito. Perfeito? Aberto no mais infinito. Então, eu tenho que ter esse intervalo aqui. Perfeito? Então, para a segunda função, ou para o domínio da segunda função, portanto, para o domínio da função e de t, teremos... Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Então, para o domínio da função q de t, o que você vai ter? Esse intervalo aqui, tá? Que é para a parte do numerador. Vamos fazer aqui uma junção dos dois, né, para não ficar mais fácil. Porque observa, ó, eu tenho esse intervalo todo e esse daqui. Então, vamos observar. A parte aqui vai de menos infinito a menos 7. Essa parte está aqui dentro, não está? Então, esse intervalo aqui, ele tem que entrar aqui. E aí eu excluo de menos 7 até 0. Perfeito? União com quem? Agora vamos para o próximo intervalo. Ó. É do 1 até o 5. Mas do 1 até o 5 neste, e neste eu preciso do 4 até o infinito. Então, na verdade, eu vou sair do 4 e vou até o 5. Perfeito? Então, aqui ó, vai ser fechado no 4 até o 5 aberto. Certo? Menos, agora, os 3 pontos eu não posso ter, que são esses 3 pontos que estão aqui. Ó. Tranquilo? Então, isso é o domínio da minha função Q. Então, para essa função que está aqui, o domínio dela vai ser todo esse intervalo aqui. Ó. Então, o intervalo de menos infinito até menos 7, porque nele ó, a função é positiva, então lá no menos 7 ela é positiva. Tá? Do 4 até o 5, porque ó, do 4 até o 5 ela é positiva, tá? E excluindo esses valores que estão aqui. Perfeito? Então, eu tenho o domínio da minha função P e da minha função Q. Observa que são domínios complexos, perfeito? Mas o que me interessa é resolver o PVI. E o PVI te dá uma condição. A condição dele é em qual valor? No 4. Então, vem aqui para mim. Olha os dois domínios da minha função. Olha esse domínio e olha esse domínio. Qual é o maior intervalo que você tem 4? O maior intervalo é esse daqui, ó, de 4 até 5, tirando qual valor? O 4,97. Perfeito? Então, ó, observando os dois domínios, bem como aquele intervalo que contém P0 igual a 4, vemos que o maior intervalo de solução do PVI será dado por... Então, vamos lá. O maior intervalo vai ser, então, fechado no 4, aberto no 5, com exceção de um único valor, o valor 4,97902, aproximadamente. Então, esse daqui é o maior intervalo em que eu consigo resolver esse PVI. Por quê? Pois nesse intervalo, o que você vai ter? Isso aqui maior do que 0, diferente de 1. Isso daqui diferente de 0. E isso daqui dentro maior ou igual a 0. Feito? Então, essa é a solução do nosso primeiro exercício. Tranquilo? Então, vamos continuar. Dando continuidade aqui, a gente então agora vai para um teorema chamado de Wronskiano, que é um teorema muito importante. Aonde que aparece esse Wronskiano? Vamos aqui, ó. Para a gente poder deduzir o Wronskiano, é ideal a gente fazer o seguinte, ó. Suponha que você possua um PVI. Então, perfeito? Suponha que você possui um PVI.
E o que acontece? Esse PVI é formado por uma EDO de segunda ordem, tá? Onde ele é formado por uma EDO de segunda ordem, cujas soluções fundamentais são, então vamos lá, y1 de t e y2 de t. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu não sei qual é a minha EDO, não sei. Também não é o caso. Mas o que eu sei sobre essa EDO? É que ela tem duas soluções, y1 e y2. Começa por aqui, tá? Então, eu sei que elas são soluções fundamentais. Okay? A partir das soluções fundamentais, temos que a solução geral será dada por... Então, qual vai ser minha solução geral? y de t igual a y1 de t mais b, y2 de t. Tranquilo? Então, essa é a minha solução geral. Como o PVI está associada a duas condições iniciais, a saber. Então, quais são as minhas condições iniciais? A gente está cansado de saber. É y num t de 0 ser igual a 1u de 0, perfeito? E a derivada em um t de 0 ser igual a b de 0. Tá? A gente já fez isso aqui inúmeras vezes. Então, como o PVI está associado às duas condições iniciais, a saber, a solução particular irá existir se tivermos os valores A e B calculados. O que eu quero dizer aqui, gente? Só vai existir a solução, a gente já mostrou aonde a solução existe. Beleza, essa é a primeira parte. Então tá, se eu já sei que a solução existe, agora vamos dar condição para essa existência. Então, se eu tenho uma EDO que você já conhece as soluções dela, e essa EDO está associada a um PVI que tem duas condições iniciais, a solução particular ela só vai existir se você for capaz de obter quem é o A e quem é o B. Se você não for capaz de descobrir quem é o A e quem é o B, então, para essas condições iniciais, você não tem uma solução particular. Perfeito? Como eu estou interessado na solução particular, eu preciso, então, desenvolver um método de mostrar aonde isso daqui vai existir. Tá? Quando que eu consigo o A e B? Como a gente já fez inúmeras vezes, para a gente poder descobrir o A e o B, não basta eu substituir pelas condições iniciais? Então, vamos fazer isso. Então, ó, substituindo pelas condições iniciais, teremos... Vamos só colocar direto. Então, vamos pegar primeiro aqui, ó, isso daqui. Vamos colocar aqui. Vamos substituir as condições iniciais. Então, aqui vira T0, aqui vira T0, aqui vira T0. Perfeito? Vamos só trocar a ordem dessa equação aqui. Então, fica isso igual. Quem que era y de T0? Eu chamei de U0. Perfeito? Vamos interpretar isso daqui. Como você conhece a função y e você conhece T0, isso aqui é um valor que você conhece. Então, isso aqui é uma constante. Como você conhece a sua segunda função, que é a solução, e também conhece o T0, consequência, você conhece esse valor, uma constante. Uma condição inicial foi você que deu, então você também conhece a condição inicial. Ou seja, nessa equação você conhece isso e conhece isso. Perfeito? Para ser um pouco mais direto, eu ainda posso reescrever isso daqui assim, ó, vezes A, vezes B. Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso daqui a pouco. Vezes B. Essa foi a primeira condição. Vamos para a segunda condição. Para a segunda condição, que é essa daqui, é a derivada dessa função. Gente, mas a derivada disso aqui vai ser fácil. Ó. A derivada dela é... deriva essa função e deriva essa, tá? Você vai conhecer as derivadas, então deriva. Derivou cada uma, substitui por t de 0. Substituiu por t de 0, vamos copiar isso aqui. Vamos colocar de cá e vamos colocar aqui. Essa derivada no t de 0 vale b de 0. Agora, o que eu quero que vocês observem? Como antes ali, isso daqui você conhece tudo. Você conhece a derivada da função, você conhece o t0. Conclusão, isso aqui é uma constante. Então, eu posso pegar esse a aqui, ó, colocar de cá. Assim como esse b aqui, ó,
Posso colocar de cá. Porque isso aqui você também conhece. Conclusão. Você tem aqui uma equação onde você tem duas incógnitas apenas, A e B. E aqui, novamente, você tem outra equação, diferente da primeira, onde você tem as mesmas incógnitas, A e B. Conclusão, você tem duas equações para duas incógnitas. Conclusão, você acabou de montar um sistema. Tá? E é um sistema linear. Por que é um sistema linear? Pois você conhece todas essas constantes. Isso aqui são constantes. Tá? E o sistema é linear em A e B. Perfeito? Se eu escrever esse sistema de forma matricial, esse sistema na forma matricial, ele é da seguinte forma. Então, esse sistema na forma matricial, ele fica desse jeito que está aqui, perfeito? Ó, esse sistema na forma matricial é dado dessa forma. E, como isso aqui é um sistema linear, eu imagino que vocês consigam relembrar da álgebra linear que um sistema linear ele só existe e tem solução única se a matriz dos coeficientes possui determinante diferente de zero. Tá? Então, o que a gente tem? Como o sistema acima é linear, para que a solução exista e seja única, deveremos ter que o determinante da matriz dos coeficientes seja não nulo, ou seja, seja diferente de zero, perfeito? Então, devemos ter. Então, o que você deve ter? Que o determinante, deixa eu colocar entre parênteses aqui, dessa matriz que está aqui, tá? Ou, se você quiser escrever em forma de barras, também você pode, tá? E aí aqui você tira as chaves, então, barra, barra, y1 t0, y2 t0, e isso daqui seja diferente de zero, perfeito? Então, esse determinante aqui, ó, a parcela determinante é o que a gente chama de Wronskiano. O determinante acima, entre as soluções do PVI, as soluções, desculpa, PVI não, da EDO, é o que chamamos de Wronskiano, perfeito? Então, a gente chama de Wronskiano. E a gente representa normalmente com uma letra W e coloca aqui, ó, quais são as funções. Y1, deixa eu colocar já aqui tudo em forma matemática para ficar mais fácil. Então, W aqui de Y1, Y2, avaliado no T de 0. Perfeito? Então, normalmente é assim que a gente representa o Wronskiano. Então, isso que está aqui, ó, é isso que está aqui. Perfeito? Então, ou seja, a gente representa, então, como isso daqui, esse determinante que está aqui. Ó. Tranquilo? Então, não tem segredo. Ó. Pega as duas soluções da sua EDO, coloque elas aqui dentro dessa matriz, calcule o determinante dessa matriz, avalie o determinante no T0, o resultado que você obter foi o Wronskiano. Se o Wronskiano for diferente de zero, conclusão, então o seu PVI terá a solução e ela será única. Tranquilo? Então é isso que o teorema quer nos dizer. Ó. Então, seja y1 e y2, duas soluções da equação 2. Então, qual é a equação 2? Essa equação que está aqui. Ó. Observa que ela não tem coeficientes constantes, tá? E suponha que as condições iniciais y de t0, 0, y de t0, v0 sejam atribuídas. Você deu essas condições. Então, sempre é possível escolher constantes a e b, tais que isso daqui satisfaça a equação 2, a equação homogênea, e as condições iniciais dadas se, e somente se, o Wronskiano dessas funções é não nulo. Perfeito? Então, esse é o teorema extremamente forte que a gente tem. Então, se eu te dei uma EDO de segunda ordem, te dei condições iniciais, para você saber se você vai conseguir encontrar a solução particular, encontra as duas soluções de base. Encontrou as soluções de base? Calcula o Wronskiano. Calculou o Wronskiano? Você vai direto e responde. Tá? Se ele é diferente de zero, se ele é não nulo no T0, tem solução. Se ele for nulo no T0, não tem solução. Tranquilo? Então, como é um processo mecânico que vocês já fizeram muitas vezes, eu vou só fazer com um exemplo direto, porque o próximo resultado é o que me interessa mais.
Então, ó, como exemplo, só para a gente ter uma noção, ó, vamos tomar aqui a seguinte EDO. 6y2' menos y' menos y. Então, uma EDO qualquer que eu acabei de fazer aqui com coeficientes constantes, só para a gente poder mostrar. Dessa EDO aqui, o que vocês tinham? Vocês fizeram isso daqui bastante. Equação característica 6r ao quadrado menos r menos 1 igual a 0. Perfeito? Delta. B ao quadrado menos 4ac mais 24. Então, 25. R menos B mais ou menos raiz de delta. Como delta é 25, vai dar mais ou menos 5 dividido por 12. 2 vezes o A. Perfeito? Então, daqui a gente tira duas raízes. Vamos colocar essas duas raízes aqui. Então, vou pegar aqui e aqui. Então, qual que é a minha raiz R1? Então, vamos lá. 1 menos 5 menos 4 dividido por 12 vai dar menos 1/3. Perfeito? Então, menos 4 em cima por 12 simplifica menos 1/3. E R2 vai ser igual a 1 mais 5, 6 dividido por 2, meio. Tranquilo? Então, 1 mais 5, 6 dividido por 12, meio. Então, essas duas aqui são as raízes dessa função. Conclusão, as nossas funções de base serão dadas por... Então, vamos lá. Quem que vai ser y1? Então, y1 é e elevado a R1 de t. Perfeito? Só que quem que é R1 de t? Menos 1/3. Então, menos t sobre 3. Perfeito? Eu já vou fazer aqui direto a derivada dela, tá? Então, a derivada dessa função aqui, que a gente precisa dela para o Wronskiano. Tá? Vai ser, então, menos 1/3 e elevado a menos t dividido por 3. Tranquilo? Já fiz aqui direto. E qual que é a minha segunda solução? A minha segunda solução é quase a mesma coisa, tá? Só que aqui é t dividido por 2, meio. Então, aqui, meio, t dividido por 2, t dividido por 2. Então, essas daqui são as minhas duas funções de base. São dois aqui. E essas daqui são as duas derivadas. Então, vamos montar um Wronskiano. Montando o Wronskiano para qualquer t. Então, vamos montar para qualquer t. O que a gente tem? O Wronskiano da minha solução y1 e da minha solução y2 será dado pelo seguinte. Então, vamos fazer o determinante de uma matriz 2 por 2. Perfeito? Ele é formado, então, pelas funções na primeira linha, pelas derivadas delas na segunda linha. Então, pega a primeira função, está aqui. Pega a segunda função, está aqui. Agora, pega, então, a primeira derivada e pega a segunda derivada, está aqui. Determinante de uma matriz 2 por 2. O que a gente faz? Multiplica a diagonal principal. Então, a gente vai ter esse vezes esse, menos a multiplicação da diagonal secundária. Então, esse vezes... Perfeito? Então, tá. Então, isso daqui vai dar meio, tá? Elevado a menos t sobre 3. Vezes e elevado a t sobre 2 vai ser e elevado a menos t sobre 3 mais t sobre 2. Perfeito? Aí basta fazer um mini múltiplo comum aqui, sem muito sofrimento, tá? Vai dar t sobre 6. Perfeito? Basta você fazer um mini múltiplo comum aqui e calcular quanto que é menos t sobre 3 mais t sobre 2. Do lado de cá você tem menos com menos, vai dar mais 1/3 de e elevado. De novo, ó, você tem t sobre 2 menos t sobre 3. Perfeito? Então, o mínimo é 6, 6 por 2, 3t, 6 por 3, menos 2t, então 3t menos 2t, t. Então, t dividido por 6. E, por fim, o que você tem? Meio mais 1/3 vai dar 5/6 de e elevado a t sobre 6. E o que eu quero que vocês observem é que, gente, isso aqui está para qualquer t. Indiferente do t que eu escolha para essa equação diferencial, então, indiferente, eu posso montar um PBI com essa equação para qualquer t. Isso daqui sempre vai ser diferente de zero. Sempre. Qualquer que seja o t.
como para qualquer que seja o t, isso daqui é diferente de zero, conclusão, eu sempre vou conseguir uma solução particular de um PVI associado a essa equação diferencial. Por quê? Pois o seu Wronskiano é não nulo para todo t. Se você tivesse em específico, ó, se um PVI fosse criado com... Aí você pode colocar o T0 que você quiser. Para simplificar, eu vou colocar T0, tá? Então, o que você teria? Ó? O Wronskiano no T0, que é 0, seria igual a 5 sextos elevado a 0. Isso aqui daria 5 sextos, que é diferente de 0. Perfeito? Então, se eu criar um PVI para um T0 igual a 0, conclusão, o Wronskiano é diferente de 0, conclusão, existirá uma única solução para o problema. Perfeito? Vocês podem fazer isso com todas as soluções de funções, de soluções para EDOs com coeficientes constantes. Vocês vão ver que vão bater, a depender, obviamente, do valor que você vai colocar no t, mas vocês vão ver que vai bater sempre. Perfeito? Então, este é o primeiro resultado, é um resultado extremamente importante. Então, como eu havia falado, o Wronskiano é um resultado muito forte, muito importante. Mas uma conclusão dele é mais importante ainda. E essa conclusão a gente vai ver aqui agora, ó, que é chamado de Teorema de Abel. O Teorema de Abel ele é extremamente importante porque o Teorema de Abel ele te permite encontrar uma solução a partir de outra. Então, se você tem uma equação diferencial de coeficientes não constantes ou constantes e você já tem uma ideia de qual é a primeira solução, a partir da equação e dessa primeira solução, você é capaz de obter a próxima. Por quê? Preste atenção. Ó. Se y1 e y2 são soluções da equação 2, tá? Onde p e q são contínuas em um intervalo aberto I, então o Wronskiano das suas soluções será dado por W de y1 e y2 em t, que é igual a uma constante c qualquer, vezes a exponencial, a função exponencial de menos a integral de p de t dt, onde c é uma constante qualquer que depende de y1 e y2, mas ela não vai depender de t. Tranquilo? Então, observe o poder desse teorema. O que ele te fala? Que é possível você calcular o Wronskiano sem saber quem é y1 e y2. Basta você conhecer quem? P de t. Mas P de t você conhece, ó. Ela é a função que acompanha quem? A derivada primeira, quando você coloca a equação nessa forma. Então, se você tem a equação homogênea dessa forma, aqui é 1, aqui é P de t, você tem, então, que pelo teorema de Abel, o Wronskiano você vai obter fazendo essa função do lado de cá. C vezes a exponencial de menos a integral de P de t. Então, por que eu te falei que esse teorema tem duas importantes aplicações? A primeira é essa, obter o Wronskiano sem saber a solução, então calculando a integral. E a segunda opção é, sabendo um Wronskiano e uma das soluções, você é capaz de descobrir a outra. Por quê? Se você tem uma dessas duas funções, se você montar o Wronskiano, como o Wronskiano tem a derivada da função aqui, ó, a gente viu aqui em cima, como aqui você tem a derivada da função, você vai reduzir o lado esquerdo a um EDO de primeira ordem. Tá? Então, como isso aqui tudo vai virar um EDO de primeira ordem, EDO de primeira ordem você sabe resolver. Então, resolvendo essa EDO de primeira ordem, você acha a outra solução. Tranquilo? Aqui, eu vou resolver um desses casos, que é o seguinte, eu vou te dar uma P de t e eu vou encontrar o Wronskiano sem achar solução. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário eu vou deixar como exercício, que é, eu te dou uma EDO e te dou uma possível solução. E aí você acha outra solução utilizando o Wronskiano. Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer essa questão número 3 aqui. Ó. Então ela fala o seguinte, ó, determine o Wronskiano das soluções da equação de Legendre, que é essa equação que está aqui, sem resolver a equação. Legendre foi um físico matemático e durante os seus estudos sobre polinômios, tá? E sobre como os polinômios estavam associados a alguns fenômenos físicos, ele encontrou essa equação diferencial de segunda ordem. Então, essa equação de segunda ordem, ela recebe o nome dele, tá? Onde esse alfa que é um valor real qualquer. Perfeito? Mas o que nos interessa é encontrar o Wronskiano dessa equação. Para quê? Porque como eu não sei as soluções, porque essa aqui não é uma equação tradicional com coeficientes constantes,
Antes de eu tentar resolver um PVI com ele, é interessante eu saber aonde esse PVI pode estar. Então, como que eu posso resolver esse PVI? Perfeito? Então, vamos. Aqui vai ser exemplo 3, se eu não me engano, da apostila. Acho que é isso. Então, o que a gente tem? Então, a primeira coisa que é o seguinte. Para mim descobrir o Wronskiano a partir disso daqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar ela na forma padrão. Então, vamos pegar ela e vamos escrever ela na forma padrão, que é, aqui eu não posso ter isso daqui. Então, pega isso e divide isso, divide isso. Perfeito? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, essas duas funções aqui têm que existir para que eu tenha solução. Ela tem que ser contínua. Então, se elas têm que ser contínuas, uma coisa eu já sei. Isso que está aqui embaixo tem que ser diferente de zero. Se isso aqui tem que ser diferente de zero, então eu sei que no meu intervalo eu preciso ter valores diferentes de -1 e de 1. Perfeito? Eu posso ter qualquer intervalo, desde que sejam diferentes de -1 e diferente de 1. Então, esse é o primeiro cenário. Tranquilo? Agora vamos para o segundo cenário, que é o que ele quer. Então, para calcularmos o Wronskiano sem sabermos as soluções da EDO, devemos utilizar o teorema de Abel. Perfeito? Ou seja, então vamos ao teorema de Abel. Então, o que o teorema de Abel nos fala? Que o Wronskiano das duas soluções que eu não conheço, em qualquer t, vai ser dado por uma constante qualquer vezes a exponencial de menos a integral da sua função p de t dt. Perfeito? Então, a gente precisa aplicar esse teorema. Tá? Então, vamos calcular isso aqui primeiro, tá? Para ficar mais fácil para a gente. Então, vamos calcular primeiro a integral de p de t dt. Tá? Calculando a integral do teorema, temos. Então, vamos à integral. Integral de p de t dt. A gente tem, isso daqui é igual a quem? Então, qual que é p de t? A sua p de t é isso que está aqui. Ó. Vou tirar aqui. Perfeito? Dx. Aqui, a equação está em x, tá? Então, eu posso trocar aqui para x sem perca. Eu não vou ter nenhuma perca se eu fazer aqui para x, não. Tá? Tanto faz mesmo. Perfeito? Então, dx. Então, essa integral aqui, eu espero que seja fácil para todos resolver ela. Se não for, é só você ter uma noção de que, se você chamar a parte de baixo de u, a derivada dela é o que está em cima. Então, basta fazer uma substituição simples, nada complicado. Então, chame isso aqui de u, deriva, tá? Você vai resolver, então, essa integral. Eu já vou pegar o resultado dela direto, tá? O resultado dela direto, então, é menos ln. Aqui eu preciso colocar em módulo, tá? De x ao quadrado menos 1. Tranquilo? Como o resultado da minha integral é menos ln de x ao quadrado menos 1 em módulo, tá? Aí o que acontece? A gente vai tentar, então, pensar nos intervalos onde isso aqui é positivo, tá? Para que a gente não tenha tanto problema com o módulo. Mas vocês vão ver que também não é necessário a gente ficar carregando isso, tá? Então, a gente tem que essa integral vale isso. Perfeito? Então, de volta ao teorema de Abel, o que a gente vai ter? Então, de volta ao teorema de Abel, a gente tem que o teorema de Abel é isso que está aqui. Perfeito? E essa integral que está aqui, a gente acabou de calcular ela. Menos ln do módulo de x ao quadrado menos 1. Menos com menos dá mais. Então, sobrou ln do módulo. Eu consigo colocar módulo aqui. X ao quadrado menos 1. Perfeito? Propriedades de logaritmo. A exponencial do logaritmo é o próprio logaritmando. Então, isso aqui vai ser c vezes o módulo de x ao quadrado menos 1. Perfeito? Então, o Wronskiano da minha solução é isso daqui. Como não é usual, tá? Não é usual a gente ter módulo na solução, tá? Eu preciso lembrar, o módulo de uma função ele é positivo, tá? Se ela for positivo, e negativo se ela for negativo. Então, o que acontece é que vai haver uma troca de sinal dessa função, perfeito? Então, porque o módulo dela vai depender do valor de x. Então, dependendo do intervalo que você considera de solução, tá?
é que você vai ter qual é o sinal disso daqui. A única coisa que você não sabe é que, para que a solução exista, isso daqui tem que ser diferente de zero. Então, tem que ser diferente de menos 1 e de 1. Tá? Conclusão. Você tem que encontrar, então, um intervalo onde isso aqui não existe. Então, ó, supondo que nossa solução está limitada ao intervalo. E aí eu vou deixar ele aberto, tá? Menos 1 até 1. Por que eu estou limitando ele no intervalo de menos 1 até 1? Porque eu quero. Porque eu quero, tá? Eu poderia pegar outros intervalos, mas eu vou limitar isso. Nesse intervalo, o que eu tenho? X ao quadrado, tá? Como o valor vai ser menor que menos 1 e 1, ele é menor que menos 1. Então, esse aqui é negativo. Se esse aqui é negativo, então sai o oposto. Tá? Então, logo, o que você vai ter? Que o Wronskiano disso daqui, ó. Então, de novo, se você está dentro desse intervalo, isso aqui é menor que zero. Se isso aqui é menor que zero, então o módulo sai o oposto dele. Tá? Então, o oposto dele. Então, sai menos x ao quadrado mais 1. Tranquilo? Então, esse aqui vai ser c que multiplica 1 menos x ao quadrado. De novo, isso daqui é para todo t pertencente ao intervalo aberto de menos 1 até 1. Se eu tiver t fora desse intervalo, não é essa solução aqui mais. Perfeito? Quem que é a minha constante c? É uma constante qualquer. Você não sabe. Mas o que você sabe é que o Wronskiano, tá? Ele é essa função. E ainda mais. Se você não trabalhar com menos 1 e com 1, você sabe então que o Wronskiano vai ser um valor diferente de zero. Se vai ser um valor diferente de zero, então para qualquer constante aqui dentro, para qualquer t inicial aqui dentro, a solução do seu PVI vai existir. Perfeito? Então é isso que o Teorema de Abel quer nos dizer. É assim que a gente calcula o Wronskiano pelo Teorema de Abel. Perfeito? Então até a próxima aula.